sexto ano. Vamos lá para a nossa segunda aula. Eu sou o professor Rodrigo Gomes e a gente vai continuar falando sobre o Crescente Fértil. Dessa vez vamos falar sobre os grandes impérios, os sumérios, os acádios, babilônicos, os hititas, caldeus. E aí vamos ver quais as influências cada império teve na região, na sociedade, e o legado que deixaram para todos. Tá? Então, essa é a segunda parte do Crescente Fértil. Os primeiros grandes impérios foi como nós terminamos a aula passada, e aí nós comentamos que os grandes impérios eram os sumérios, acádios, babilônicos, os hititas, assírios e caldeus. Cada um com uma especificidade, cada um com uma característica e com grandes guerreiros, que cada um vai dominando o outro povo e tomando para si a região e fundindo culturas. Tá? Então, esses grandes impérios vão dar origem a outros impérios, vão dar origens a novas sociedades que vão surgir. Então, vamos começar pelos sumérios, que os sumérios foram uma das primeiras civilizações da Mesopotâmia. Então, a gente pode perceber aí, fica na região da Mesopotâmia, né? Que, lembrando, Mesopotâmia, terra entre rios. Outra coisa importante, eles se utilizavam dos rios para o crescimento da sociedade, para a prática da agricultura, para a prática do comércio marítimo entre as cidades. E aí a gente pode ver o Império Sumério, tá? Que fica nessa região amarelada aí do mapa. E aí o domínio sobre essas cidades, Kish, Lagash, Nippur, Uruk, e Eridu. Tá? Ao longo dessa região, os sumérios vão se fortalecer e vão dominar toda aquela região com novas culturas, com guerras, com conflitos, para poder impor a sua característica. Tá? Os sumérios foram tão importantes porque deixaram para nós a invenção de um tipo de escrita, que é a primeira escrita feita de desenhos ou pictogramas. Então, a gente tem aí uma escrita característica, né? Foram uma das primeiras escritas que tivemos, ou a primeira escrita, segundo alguns pesquisadores, mas uma escrita bem peculiar, feita com formas de cunha, ou seja, eles pegavam um talinho de madeira e na argila iam colocando símbolos, que nem esses que a gente presta atenção aí na imagem. Então, tem a argila, que era o material básico para eles escreverem, né, para eles deixarem algum recado, para eles enviarem para outros lugares. Então, para anotarem também qualquer coisa sobre o comércio, sobre algo importante que queriam dizer, queriam repassar, tá? Então, a escrita deles era bem peculiar. Então, é uma escrita chamada escrita cuneiforme. Em forma de cunha, eles faziam esse tipo de escrita. E aí a gente pode perceber que é uma escrita diferente da qual a gente conhece, né? Uma escrita muito próxima também dos hieroglifos, que é dos egípcios, né? Por desenhos, por símbolos. Tá? Então, a escrita pictograma em desenhos é a escrita cuneiforme dos sumérios. Isso vai ser bastante importante. Esse legado eles vão deixar para a gente, esse tipo de escrita. Tá? Então, os sumérios que fundaram as primeiras cidades. E aí, já falamos, Kish, Uru, Uruk, Nippur, Eridu, Lagash foram uma das primeiras cidades construídas pelos sumérios, né? Fortalecida pelos sumérios. E a sociedade que vivia ao redor dessas cidades trabalhava na agricultura. Já falamos que eles eram camponeses, que eram dominados por um monarca, tá? E esse monarca tinha toda uma regalia,
acreditavam a maioria dos camponeses que o monarca era um deus ou era enviado dos deuses para poder dominar, para poder reger esse povo todo. Então, temos aí as cidades. Essas cidades eram independentes, ou seja, cada uma possuía um governo próprio, ficando conhecida como cidade-estado, né? Cidade-estado. Uma cidade que tem uma independência, que tem um governo próprio, que tem características próprias, apesar de se assemelharem bastante. Os camponeses vão servir ao Estado, os camponeses vão praticar agricultura, os camponeses vão ser a mão de obra. Então, geralmente, são as pessoas mais pobres, que não têm direitos políticos, vamos dizer assim, nessas cidades-estados. Tá? O Estado é independente, a cidade é independente, a região é a região mesopotâmica, o império é o império sumério. E tem aí as cidades, cada cidade com o seu governo próprio. Tá? O comércio foi comum com os povos adjacentes, ou seja, o comércio entre as cidades era comum. Necessitava dessa troca entre as cidades para poder abastecer do que eles plantavam, do que eles colhiam, abastecer de produtos que em uma cidade não tinha, então levava para ser vendido na outra, para ser feito trocas também entre as cidades. A escravidão foi praticada pelos sumérios. Geralmente, os escravos eram pessoas endividadas, eram prisioneiros de guerras, tá? Então, o escravo era importante para a prática desse comércio, para a prática da, da servidão nesse momento aí dos sumérios. Com constantes guerras internas, os sumérios foram invadidos pelos acádios. Tá? E aí deu-se uma dominação acádia sobre os sumérios. Quem eram os acádios? Os acádios dominaram a Suméria por volta de 2400 a.C., conquistando todas as cidades, liderada pelo rei Sargão I. Então, a gente tem aí o Império Acádio, que vai desde esse laranja até o amarelo aqui próximo do Mar Mediterrâneo. Então, era um grande império, né? Um império que dominou várias cidades, que dominou os sumérios, tá? E um império que vai se estender ao longo desse Golfo Pérsico até o Mediterrâneo. Tá? Então, vai dominar praticamente todas as cidades da Mesopotâmia e o rei Sargão I vai ser um grande rei, um grande líder, um grande governante, porque ele vai conquistar, pouco a pouco, várias cidades, tá? Em um período relativamente curto de tempo. Então, ele vai se destacar como um grande conquistador. Tá? O Império Acádio durou até 2150 a.C. A capital do império era Acádia, origem do nome dessa civilização. E aí a gente tem o busto do rei Sargão I. Era um rei que comandava com pulso firme a sociedade, o Império Acádio, e dominou várias regiões ao longo do Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo. Então, foi um grande império que durou até 2150 a.C. E aí, com a instabilidade e conflitos políticos, aproveitando-se dessa situação, guerreiros nômades invadiram a região. Então, se eu tenho conflitos internos e eu não consigo resolver, eu deixo a margem, eu deixo as fronteiras todas abertas ou fragilizadas. E aí outros vão invadir a região. Temos aí guerreiros nômades invadiram a região. Por volta de 2000 a.C., chegaram os amoritas, ou antigos babilônicos, povos semitas que migraram do deserto.
A cidade da Babilônia tornou-se o mais importante centro comercial da região. Então, esses amoritas chegaram, invadiram o Império Acádio e dominaram. Impuseram suas culturas, impuseram sua governância e se aproveitaram daquela situação, da fragilidade que os outros impérios, que o Acádio estava passando, e dominaram. A cidade da Babilônia torna-se o centro comercial mais importante da região. Mas nesse momento a gente está falando aí do início do Império Babilônico, de como se formou, tá? Ainda não é aquela Babilônia que alguns livros, a Bíblia mesmo fala, tá? Ainda não tem aquele grande destaque nos livros da Bíblia. O governo de Hammurabi. O ápice do Império Babilônico foi durante o governo de Hammurabi. Várias construções foram realizadas, proporcionando um maior desenvolvimento para a agricultura. Hammurabi também foi um grande legislador, desenvolvendo o Código de Hammurabi, fundamentado na lei do talião, olho por olho, dente por dente, que é bastante conhecida essa lei do talião, tá? Mas antes a gente vai falar dessas construções realizadas pelo Hammurabi. Então, este governo, ele vai ser muito importante, que através do que ele vai construindo, ele vai fortalecendo a cidade, ele vai fortalecendo as regiões que ele domina, o Império Babilônico vai crescendo e proporcionando um maior desenvolvimento na agricultura e fazendo com que o povo apoie este governo. Então, se eu tenho um bom desenvolvimento agrícola, se eu planto, se eu colho o suficiente para agradar tanto o governo, tanto o Estado, como a população, lógico que esse governo vai perdurar por bastante tempo, tá? E também tinha essa lei do talião, olho por olho, dente por dente. Se um ladrão roubasse, ele tinha que devolver, tinha que pagar por aquilo, ou era da pior forma, entendeu? Então, se eu arranco a mão de alguém, numa confusão, numa briga, a outra pessoa que perdeu a mão vai ter o direito de arrancar a minha também, entendeu? Então, funcionava assim, olho por olho, dente por dente. O que eu fazia com ele, tinha o direito de fazer comigo. Então, era uma lei que deixava a população meio com receio ou uma imposição mais forte desse governo, tá? Então, o Império Babilônico vai ser, aos poucos, dominado pelos hititas, e os hititas vão fundar um poderoso império por volta de 1600 a.C., no local que hoje é a Turquia. Tá? Então, aí no mapa a gente tem o Mar Mediterrâneo, mais para cima dos rios Tigre e Eufrates, eu tenho o reino hitita. Tá? É um reino que já está avançando. Lá por cima a gente pode observar no mapa o Mar Negro. Então já vai adentrando ali o Mediterrâneo. Tá? Saindo do Oriente, entrando no Mediterrâneo. Então, esses impérios, a gente percebe que eles vão se espalhando. E cada vez que se espalha, cada vez que um império sobrepõe ao outro, ele vai adquirindo a cultura, vai fundindo culturas e impondo a sua. Quanto mais forte a sua cultura for, a sua sociedade vai ganhar traços hititas, babilônicos, assírios, tá? Então, sempre a gente vai ter resquícios de toda uma sociedade que nós dominamos antigamente. Então, os hititas foram a mesma coisa. O Império Hitita vai dominar essa região. Já não tão para baixo como foi o Império Babilônico e assim. As principais contribuições dos hititas são a provável influência sobre as línguas faladas na Europa, e a gente percebe que os hititas já estavam se encaminhando até a Europa. Principais armas de guerras, temidos carros com capacidade para 3 pessoas.
Tá? E um detalhe desses carros aí no ponto 3 é que as rodas eram mais leves, mais fáceis, tá? Tinham uma habilidade, uma facilidade maior naquelas regiões ali de difícil acesso, com muita areia ou com muitas rochas, montanhas, etc. Tá? Então, essas são as principais contribuições dos hititas que vai diferenciar das outras civilizações, dos outros impérios. E aí vem os assírios, um império baseado em sua brutalidade perante os povos vencidos. Então a gente vê aí, não esquece de sempre identificar o rio Tigre e Eufrates. Então a gente pega o Império Assírio, vai desde o Golfo Pérsico até o Egito, já pegando todas as antigas regiões dos outros impérios. Então o Império Assírio vai ser muito grande, vai ser um dos maiores, tá? Das civilizações mesopotâmicas, dos impérios mesopotâmicos, e o Império Assírio vai chegar até o Egito. Um império baseado em sua brutalidade. O Império Assírio foi considerado brutal para todas as regiões que eles passavam. Eles saqueavam, eles matavam, e eles dominavam, transformavam em escravos. Tá? Os assírios conquistaram um grande império, que incluía a Mesopotâmia, Egito e a Palestina, dominando todo o Oriente Médio por volta de 883 e 612 a.C. Nesse período, o império cresceu bastante. Os reis mais importantes dos assírios foram o Sargão II, o Senaqueribe e o Assurbanipal, que foi o mais famoso conquistando o Egito. Esse Assurbanipal, que chegou até o Egito, conquistou de forma também violenta, tá? Como característica desse império, dos governantes assírios, e temos aí os homens alados, né? Características das esculturas, característica do Império Assírio. E os caldeus conquistaram a região mesopotâmica por volta de 612 a.C., formando o segundo Império Babilônico. E aí, a partir daí, nós temos conhecimento deles com alguns relatos na Bíblia. Tá? Um dos seus grandes líderes foi o Nabucodonosor, fazendo grandes conquistas, entre elas de Jerusalém em 587 a.C. Já Nabucodonosor II construiu a Torre de Babel e os jardins suspensos. Liderados por ele, os babilônicos destruíram Jerusalém. E em 587 a.C., deportando os judeus para a Babilônia, momento conhecido como cativeiro da Babilônia, sendo libertados pelo rei Ciro, o persa Ciro, né, em 539 a.C. Tá? Então, essa história é bastante conhecida dos relatos bíblicos sobre o Império Babilônico, sobre o Nabucodonosor II, esse cativeiro da Babilônia, tá? E é isso. Essa foi a nossa segunda parte, a parte final sobre o Crescente Fértil e a Mesopotâmia. Espero que tenham entendido, tá? Um bom estudo a todos e até a nossa próxima aula. Tchau.